setembro para alguns clubes está pesado, assim como o mês de agosto foi para o Flamengo. Então vamos colocar na tela o mês de setembro para o líder do Campeonato Brasileiro, a agenda do São Paulo. Daqui a pouquinho nós vamos passar também a agenda do Palmeiras, está apertadíssima, e outros clubes. Coloca aí. Vamos conferir quais são os próximos confrontos do São Paulo? Daqui a pouquinho a gente coloca, estão acabando de preparar a nossa agenda, não tem problema, mas a gente volta a falar do líder São Paulo daqui a pouquinho. Vamos falar então do adversário do Galo? Vamos falar do Galo? Vamos nessa. Vamos lá, então, o Galo enfrenta o São Paulo e o Galo, olha, puxou na memória o começo do campeonato, as temporadas recentes, quando disputou o título e mais, lá em 2013, o ano da Libertadores. Quem conta essa história, como chega o Galo, é o Vinícius Nicoletti. Véspera do confronto contra o líder, e o artilheiro fez um discurso inflamado, pedindo a volta do lema que embalou o time na conquista da Libertadores em 2013. E houve um canto que contagiou o Brasil, cara, que era o canto da nossa torcida, dizendo eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito, virou música. E todos os jogos no Independência, ou no Mineirão, quando o Atlético mandava lá, escutava-se esse grito de eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito. O Atlético é o 6º colocado na zona de classificação para a Libertadores, mas os últimos resultados não passam credibilidade à torcida. Depois da Copa, o Galo mais perdeu do que ganhou. Foram 3 vitórias e 4 derrotas nos últimos 10 jogos. Na próxima partida, o Atlético ainda não terá o colombiano Chará, que está na seleção. O time vem de altos e baixos. Mesmo assim, o goleador atleticano pede um voto de confiança à torcida. Tem jogadores talentosos, tem condições, e todo mundo sabe disso, Nós não podemos deixar que essa incredulidade, esse pessimismo tome conta de muita gente, para que isso não se volte contra nós. Nós precisamos agora de unir as nossas forças para arrancar no que resta agora daqui para o final do ano. E o nosso torcedor, ele é fundamental nisso. Se dependesse só dos números, o torcedor deveria sim acreditar no time. O Atlético tem o melhor ataque do campeonato, 2 gols a mais do que o São Paulo. É a equipe que mais finaliza certo na competição. E tem o vice-artilheiro, Ricardo Oliveira, com 9 gols. A questão é que o Atlético não vence há 3 rodadas. E o goleador não marca gols há 4 jogos. Maior jejum dele pelo clube. Já era para ter acabado isso muito antes. Isso me incomoda demais. Mas não a ponto de tirar a minha confiança do trabalho, de quem eu sou. Ricardo Oliveira tem 9 gols no Brasileirão, 18 no ano. Nos últimos jogos ficou no quase. Perdeu um gol que seria da vitória contra o Vasco. Perdeu outro contra o Vitória, logo no começo do jogo. E mandou uma na trave diante do Corinthians. Nada como um confronto contra o líder para colocar fim na seca e dar motivos para a torcida realmente acreditar. Será que é hoje que Ricardo Oliveira vai voltar a balançar as redes? É muito legal ali, o Ricardo é outro que é muito expressivo, ele fala abertamente, não foge, e deixou nítido ali o incômodo dele. Tá no maior jejum da temporada, 4 jogos sem vencer, mas com bola passando perto da trave, tirando tinta, com bola na trave. E é em jogo grande que esses caras voltam a aparecer, né? Nós estamos falando do artilheiro do Atlético Mineiro. E esse cara gosta de fazer gol, Paulo. Isso tem uma carreira invejável. Né? E lembrem-se que quando ele voltou para o futebol brasileiro, né, o Santos fez um contrato por ele, um contrato de risco. Isso né? foi terminou como artilheiro. Jogou, ganhou. Aí foi para a seleção brasileira. É verdade. Com quase 40. Exato, 30 e tantos anos. 40, né? Então, a progressão dele é exatamente essa, né? Sai não do anonimato, mas assim até certo ponto de um período meio apagado, né? Volta ao futebol brasileiro, veste a camisa do Santos, brilha, vai na seleção brasileira, assina um novo contrato com o Atlético Mineiro, né? Tá aí brilhando, experiente, e acima de tudo quer resgatar uma coisa que o Atlético tem de forte, que é o grito da sua torcida, principalmente no Independência, porque por questões políticas o Mineirão virou somente a casa do Cruzeiro. O Atlético só jogou esse ano lá quando o Cruzeiro foi mandante, né? Então há aí uma
uma briga de administração de estádio com a diretoria do Atlético, que para mim é desagradável. Evidente que um jogo como esse no Mineirão ia ser um espetáculo. Nada contra a Independência, a casa do Atlético, é o Caldeirão, mas no Mineirão é mais encorpado, né? É um palco melhor, é como se fosse um grande teatro, um teatro municipal do futebol mineiro. Mas o Mineirão é isso, não pode ser. Vamos para a casa coadjuvante, que é o Independência. Casa cheia, casa lotada e fez muito bem o Ricardo Oliveira. Tem que trazer a massa, tem que trazer a galera. E jogando a favor do Atlético, nesse inferninho que vai ser aí hoje contra o São Paulo, o Atlético tem tudo para poder crescer e jogar de lado essa fase sem derrotas e quem sabe até acabar com o jejum do pastor Ricardo Oliveira. Vamos dar uma olhadinha então no provável time do Atlético Mineiro que recebe o líder São Paulo esta noite no Independência. Coloca na tela aí pra gente. E tem esse detalhe ali no gol, né? Um pequeno detalhe. Só ele tá lá. O Vitor, o Atlético, o provável time do Atlético Mineiro, hein? Vitor no gol, Emerson na direita, dupla de zaga com Léo Silva e Maidana, Hulk na esquerda, Adilson e Zé Wellington, fechando o meio, Casares, Luan, Leandrinho ou Tomás Andrade. E lá na frente, o cara que sabe fazer gol como poucos, Ricardo Oliveira. Olha, a campanha do Atlético não é tão ruim assim, o Atlético é o 5º colocado. Mas pelo elenco que o Atlético tem, se espera mais do Atlético na temporada, Paulo Lima. Não se espera, não? Perdeu jogadores importantes também, né? Então isso mexe um pouco. Você vê que o sistema defensivo do Atlético mudou muito, né? Está ali o Leonardo Silva, que é experiente, veterano, o Maidana vem se consolidando, mas o Adilson, mais uma vez, voltando a fazer um trabalho de contenção, né? O Zé Wellington, que foi contratado recente, se agregou bem, o Casares é um grande jogador. E aí oscila um pouco, né? O Luan, que tem aquela grande máquina pulmonar dele, né? Que corre os 90 minutos, incansável no meio campo. E aí Leandrinho ou Tomás Andrade, né? Tá mais pro Leandrinho, que chegou recentemente, mas me agrada muito o futebol do Tomás Andrade, é um canhoto que joga pelo lado direito, tem eficiência, né? Não é aquele cara de destaque, né? De grandes lançamentos, mas ele tem muita habilidade. Pensando num jogo ofensivo hoje, é evidente que a gente acha que o Leandrinho, né, pode ter uma participação mais efetiva, mas não dá para descartar a força do São Paulo. E com o Tomás Andrade, fecha mais, resguarda mais o meio-campo do Atlético. É mais ou menos isso que a gente espera, tem um detalhe, né? Paulo, a gente vai acompanhando aí o campeão do Atlético. Eu tinha destacado a meiuca, o meio de campo do São Paulo, né? Onde o Hudson dá apoio ali ao Nenê. Na rodada contra o Corinthians, o Casares, ele foi mais apagado no meio de campo, Paulo Lima. E aí o Galo sofreu muito com a criação, sofreu muito lá na frente com finalizações. Ou seja, se matar o Casares ali no meio de campo, o Galo tem menos possibilidades de fornecer a turma lá na frente. Então cria aquele buraco gigante, defesa e ataque. Né? A fuga é o Luan. Mas aí o Luan tem que buscar mais atrás. Agora, né? a gente então, viu tá ali, Lívia, um ponto mais fraco do Galo. A gente viu ali na escalação o Hulk pelo lado esquerdo. Mas o Fábio Santos não está descartado, viu? Ontem, inclusive, participou com o Nicolete lá, nosso colega que está agora em Belo Horizonte. Muito legal o bate-papo. Lá no Expediente Futebol. E o Nicolete dá uma apertada nele, né, e tal, vai jogar. Eu não descartaria o Fábio, não, viu? Apesar de ter terminado o jogo na última partida contra o Corinthians com um desconforto e tal, mas aparentemente não participou do treino ontem, pode ter sido resguardado, né? Precavido que é a comissão médica do Atlético Mineiro, mas eu acho que pelo semblante do Fábio, eu não vejo ele fora do jogo de hoje, não. É melhor aguardar. Vamos dar uma olhadinha, vamos aproveitar. Já falou disso? É isso aí. Ontem foi muito legal acompanhando o Expediente Futebol. O Fábio Santos, sempre muito agradável, sempre muito simpático. E é outro, né, Paulo? Perguntou, respondeu. Vamos acompanhar então um trechinho. Daqui a pouquinho. Vamos lá? O Fábio Santos vem? Ele é um cara que foi campeão pelo São Paulo, né? Fez gol contra o Corinthians na última rodada. Foi campeão pelo Corinthians também, né? De olho nele, Paulo. Fala aí, Fábio Santos. Foi bem Vamos aí. Contida, né? Diz aí. Eita, Bom, daqui a pouquinho o Fábio Santos vem aqui falar com a gente. A gente consegue então. colocar na dúvida tela. no jogo, então tá criando uma expectativa. Sabe o que é isso? Elogiei demais. O Fábio Santos fala, perguntou, respondeu, ele decidiu não falar. Agora tá tudo certo, daqui a pouquinho ele fala. Vamos então com a campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro e a campanha do Atlético Mineiro? Coloca os números pra gente, a campanha dessas duas equipes, desses dois gigantes no Brasileirão. Todo mundo está kit com a quantidade de jogos. Paulo Lima, 22 jogos. O São Paulo é primeiro, hoje o Atlético Mineiro está em 6º lugar.
E aí a gente vem, o Galo tem 35 pontos, o São Paulo tem 46, a diferença tá grande. 10 vitórias pro Galo, 13 vitórias pro São Paulo, são 5 empates pro dono da casa, 7 empates pro líder, porém o Atlético Mineiro tem 7 derrotas em 22 jogos, já o Tricolor Paulista perdeu apenas 2 jogos, Paulo Lima, em 22 rodadas, apenas 2 derrotas. É o time com o menor número de derrotas no campeonato. Exato. O ataque, a gente percebe muito equilibrado. O Atlético, o principal ataque do Campeonato Brasileiro, com 37 gols, porém o São Paulo tem 35, tá na cola. Olha aí, Paulo Lima, a torcida que gosta de pegar no pé do Sidão. O sistema defensivo sofreu só 18 gols, já o Galo sofreu 10 a mais, são 28 gols sofridos. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Mineiro tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o líder do campeonato tem 3 vitórias e 2 empates. Paulo Lima, você acha que o Atlético ainda pode brigar? A diferença pode encostar lá no alto? A diferença de 11 pontos, ela é assim, assustadora. É uma palavra até pesada, né? Mas ela é preocupante para o torcedor do Atlético Mineiro. Mas é aquilo que a diretoria do Atlético, os jogadores, a própria comissão técnica e o seu treinador falaram, né? Vencendo o São Paulo, essa diferença cai para 8 e o Atlético dá um salto importante na tabela. Vai subir bem e prende o São Paulo exatamente no momento que tem ainda pela frente Grêmio, Palmeiras, o próprio Santos que está subindo de produção, o Atlético Paranaense que não dá para descartar. Está todo mundo longe, mas o campeonato só termina em dezembro. Eu não vejo o São Paulo tão fragilizado assim mesmo com a ausência do Everton, com as ausências do Everton e do Diego. Eu acho que é um time mais fraco, sim, do que foi contra o Fluminense, apesar da expulsão do Diego, né? Mesmo com a volta do Nenê. Mas o Atlético tem todas as condições hoje, mesmo tecnicamente no papel, aparentemente é um time que tecnicamente é inferior ao São Paulo. Mas o volume de jogo, com a presença da torcida, pode ajudar. Atenção aí no Atlético, o volume de gols. Porque a gente acompanha, por exemplo, o Cruzeiro. O Mano tem diversas possibilidades lá na frente, Barcos, Raniel, Fred, Sassá. É pouco gol. Não balança a rede. São 18 gols, se não me engano. O Flamengo se reforçou mais no sistema do ataque do que para trás, sistema defensivo lateral, não balança a rede. O Galo perdeu o que era o artilheiro do campeonato, o Roger Guedes, mas vem com o Ricardo Oliveira. É incrível que Corinthians também tem problemas com peças, né, de referência lá na frente, não balança a rede. E o Galo aí sobrando. Não diria que não tem tantas opções, mas perto desses que a gente veio citando aqui, surpreende. Mas pelo menos a mim surpreende. O peso maior é exatamente a boa presença do Roger Guedes no início do campeonato. Né? Que até ainda hoje está ali na briga, tem 9 gols dos artilheiros da competição. Evidente. O que chama a atenção, o que a gente pode ressaltar um pouco dos números, é exatamente essa questão dos gols sofridos, né? Os gols sofridos. O Atlético tem uma defesa mais frágil do que a do São Paulo. São 28 contra 18, são 10 gols de diferença. Isso pesa. Agora, o Atlético tem um ataque mais positivo, né? Ou seja, a turma lá da frente, né, consegue realizar um sucesso. Dos 12 primeiros colocados, o Atlético é o que sofreu mais gols no campeonato. Dos 12 primeiros colocados, sofreu mais que o América Mineiro, sofreu mais que o Fluminense, sofreu mais que o Santos. Mas o curioso... Mas em compensação, o ataque é melhor do que muitos deles aí. Olha só, o Cruzeiro, que é o 7º colocado... Tem 18 gols só. 18 gols. E 18 gols sofridos. Tem menos da metade de gols marcados pelo Atlético. O Galo está sofrendo a síndrome que pouco tempo sofreu o São Paulo. Faz mais leva, faz mais leva.